Na aula de hoje começaremos uma série de aulas para aprender como é que se trabalha com esses rádios aqui, nos microsystems, esses radiogravadores que tem CD player em cima. Para trabalhar com esses rádios precisaremos de algumas ferramentas a mais do que aquelas que nós já temos normalmente. Vamos precisar de uma chave Phillips, 3,16 avos por 6 polegadas, que nessa daqui por exemplo. Uma outra chave Phillips de 3,16 avos por 12 polegadas, que é essa, uma chave comprida, que é para alcançar aqueles parafusos que ficam bem longe, bem lá no fundo da caixa, que esses rádios normalmente têm. Uma outra chave Phillips, 1/8 por 10 polegadas, que é essa aqui, por exemplo. Alicates, chaves de fenda. E vamos precisar, para testar o aparelho, de uma fita cassete, porque esses aparelhos ainda têm toca-fitas, e um CD, de preferência um CD prensado, aqueles originais de fábrica, que nesse aqui, por exemplo. Agora, se você puder ter um CDR, um CD gravado no computador, também é bom, porque aí você testa primeiro com CD prensado e depois com CD gravado. E também vamos precisar, para esse tipo de aparelho, tá vendo aqui, ó, uma caixinha com várias divisões. Pode ser de plástico, de acrílico. Nessas divisões, você vai guardar os parafusos desses aparelhos em compartimentos separados. Por exemplo, os parafusos da tampa você coloca num compartimento, o do CD no outro, o do toca-fitas no outro, da placa principal no outro, porque assim na hora que você for montar o rádio, vai facilitar bastante, você vai saber de onde que é cada um dos parafusos. Seria ideal se você colocasse uma etiqueta em cada compartimento, por exemplo, aqui vai ser os parafusos da tampa, aqui vão ser os parafusos do CD, aqui o do toca-fita, aqui da placa principal, e assim por diante. Bom, e aqui estão as ferramentas a mais que você vai precisar para trabalhar com os microsystems. Uma chave Phillips, 3,16 avos por 6 polegadas, que é para os parafusos superficiais. Uma chave Phillips, 3,16 avos por 12, para aqueles parafusos enfiados lá no fundo do aparelho. Uma chave Phillips 1/8 por 10, para os parafusos menores, cabeça mais estreita. Um conjunto de chaves de relojoeiro. Um conjuntinho de chaves, aquelas de acrílico. Um estojo com divisões para guardar parafusos, aquilo que eu falei, você separar os parafusos de acordo com a função que ele faz no aparelho, isso facilita na hora de montar. Um CD prensado, um CDR para testar o CD player e uma fita cassete para testar o cassete. Mais para frente falaremos sobre os produtos de limpeza, limpeza da unidade ótica, do CD, limpeza do cabeçote, do rolo opressor, do toca-fitas e por aí vai. Quando entrar um rádio desse na sua oficina para consertar, e não só esse rádio, qualquer tipo de equipamento, o primeiro passo é olhar o estado físico do aparelho e ir marcando na ficha, e dá para o cliente assinar. Por exemplo, esse rádio tem um pequeno risco aqui na tampa do cassete, então você marca lá, um risco na tampa do cassete. Ele tem uma sujeira aqui, apesar que isso aqui dá para limpar depois. As letras que indicam o botão de AM, FM já estão um pouquinho apagadas, você marca lá. Qualquer outra deficiência, por exemplo, esse rádio está com antena aqui atrás, ó, tá vendo? A antena falta um pedacinho, você marca lá a antena danificada. Você pode até trocar a antena depois, mas na hora você deve marcar, porque caso você não ache uma outra peça de reposição, o cliente não vai ficar te enchendo o saco, falando que foi você que estragou, que danificou o aparelho dele. Vê se está todos os botões em ordem, vê se não está faltando nada. Então, o estado físico do aparelho, vê se está com cabo ou sem cabo, tem que ser marcado na ficha e dá para o cliente assinar. Na hora que ele vier retirar o aparelho, ele tem que estar ciente de algumas deficiênciazinhas que tem na caixa, no gabinete. E aqui a parte de trás do aparelho, como vocês podem ver, aqui está a antena, está faltando um pedaço. Isso aqui você tem que colocar na ficha, na ordem de serviço do aparelho e pedir para o cliente assinar. Porque aí, essa antena aqui é facilmente substituível, mas se você não encontrar outra antena do mesmo tipo, o dono do aparelho já está ciente que a antena dele está quebrada. E tem alguns risquinhos aqui atrás, é bom colocar também, porque sempre tem aquele cliente chato pra caramba que enche o saco. Então é bom você já deixar ele ciente desses casos. É claro que se você puder entregar com antena nova, limpo, né, se der para tirar esses riscos, tudo bem, senão o cliente já está ciente disso daí. Feito aquela inspeção visual da parte física do rádio, da parte mecânica, agora vamos testar o funcionamento. O funcionamento do rádio deve ser testado junto com o cliente, inclusive antes dele sair, né, porque às vezes o cliente fala que o rádio está com defeito, na verdade é outro. Então, primeiro passo, o cabo de força. Esse cabo de força que eu tenho aqui na minha mão chama-se cabo 8, parece um 8 aqui na ponta, que é o cabo desse rádio. Tem alguns rádios que usam o cabo quadradinho na ponta, então você deve providenciar o cabo adequado ao rádio.
Agora, normalmente os clientes já mandam o rádio com o cabo. Então vamos colocar o cabo e vamos testar o funcionamento do aparelho. Vamos começar pelo rádio. Quero calar agora, defendem os trabalhadores. Você tomou uma decisão. Bom, já descobrimos o primeiro defeito do rádio. Ele está com chiado no variável na função do FM, mas isso aí dá para corrigir depois. Agora vamos para testar o AM. O AM está funcionando perfeitamente. Agora vamos testar o tape. Para testar o tape, bom, então o rádio tá. O FM tá com chiado no variável na hora que troca a estação. O AM tá funcionando normal. Agora vamos testar a fita. Bom, fazendo uma inspeção visual, eu noto aqui que o toca-fita tá sujo. Depois eu vou mostrar para vocês na câmera. Mas vamos ver se pelo menos ele tá funcionando. Apesar da sujeira, ele tá funcionando. Então o toca-fita está funcionando, apesar da sujeira. Agora vamos testar o CD player. Lembrando, um CD prensado. Bom, como vocês podem observar, ele não fez a leitura do CD, como não apareceu aqui a indicação das músicas. Então esse rádio está com defeito no CD player e no FM um chiado no capacitor variável. Então, sempre que entrar um rádio desse para consertar, você deve verificar todo o funcionamento, o que funciona, o que não funciona, para depois marcar lá na ficha. Então o primeiro passo é aprender como é que se desmonta esses aparelhos. Para desmontar esse aparelho, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar os parafusos da tampa traseira. Normalmente os locais onde tem os parafusos são indicados por essas setas. Então você vai tirar todos os parafusos dos buracos onde tem essa seta indicando e vai colocar no mesmo compartimento da caixinha. Agora, caso você tenha dois parafusos de tamanhos diferentes, que às vezes acontece, você coloca os parafusos iguais num compartimento da caixinha e o diferente num outro compartimento. Ou então você identifica aquele parafuso que é diferente dizendo que ele é da tampa, em que lugar da tampa que ele vai. Isso facilita bastante na hora da montagem. Bom, agora vamos iniciar o processo da desmontagem. Mas antes lembrando que aonde você for trabalhar com esse aparelho, é bom colocar um tapete, uma borracha, porque você vai ter que fazer isso aqui, ó, com o aparelho. E aí você pode riscar a frente dele, com o tapete não corre esse risco. Para facilitar a desmontagem, eu já tirei alguns parafusos da tampa traseira, eu deixei só alguns, né? E não pode esquecer o seguinte, alguns desses rádios tem parafuso aqui dentro, do porta-pilhas, que é o caso desse, tem um parafuso aqui. Então eu vou desmontar ele usando a chave comprida, que eu falei para vocês, a 3/16 por 12. Então vamos lá. Se a chave estiver imantada, se você passar ela no ímã, fica melhor, porque ela atrai os parafusos. Bom, retirado todos os parafusos, observem que eles são do mesmo tamanho, né? Esse rádio tinha 5 parafusos ali, nós já retiramos da tampa, agora colocamos aqui, ó, no compartimento da caixinha. E aí você deixa discriminado os parafusos da tampa. Agora você abre o compartimento da fita, aqui, e aí você puxa a tampa de trás do aparelho para separar da parte da frente. Com cuidado. E aí você tem o aparelho aberto, desmontado. Esses aparelhos, a tampa de trás costuma ser ligada na tampa da frente através dos fios que vem do transformador, por exemplo, da pilha, do porta-pilhas. Então a gente aproveita e já destaca eles também dos conectores. Prontinho. E agora está separada a parte da frente da parte de trás. Esse rádio tem uma facilidade que é você poder separar a placa principal aqui
Observem. Da parte da frente dele, que é a parte do toca-fitas. Em alguns rádios dá para fazer isso, dá para você separar as três partes: o toca-fita, a placa e a parte de trás onde fica a fonte de alimentação e dois dos alto-falantes desse rádio. Uma observação importante a ser feita na placa desses aparelhos é em relação a esses conectores aqui, ó. Esse, tem os dois da unidade ótica, tem mais um aqui. Perceba o seguinte, esses dois conectores, esse e esse, são iguais, são do mesmo tamanho. Então, se você precisar tirar esses dois conectores, você pode não se lembrar depois em qual posição vai cada um. Então, para você se lembrar, você pega uma caneta, um canetão, por exemplo, né? Ou qualquer canetinha, e aí você faz uma marcação aqui assim, ó. Tá vendo? Aí com a marcação você sabe que o conector que você pintou de verde é o mesmo que tem a base em verde. E aí você não confunde com o outro. Aqui no da unidade ótica é a mesma coisa. Você pega uma outra caneta e faz uma marcaçãozinha aqui, ó. E aí você sabe que aonde está o conector com a pinta vermelha tem que ser colocado no encaixe vermelho. E aí você não tem perigo de errar esses dois conectores, porque eles são exatamente iguais. Bom, então o primeiro processo para fechar ele é encaixar a parte da frente. Coloco o rádio nessa posição. Pronto, já encaixou. Botões funcionando. Também. Ele tem umas guias aqui, uma guia aqui, outra guia desse lado, que encaixa essa parte do meio na parte da frente. E agora vamos colocar a parte de trás. Não esquecendo que tem que encaixar a força e o alto-falante de cima. Prontinho, já encaixados os conectores, nós encaixamos duas partes. Prontinho. E aí o rádio já está fechado, agora é só colocar os parafusos, parafusar direitinho nas posições lá marcadas. E aí o rádio já está devidamente fechado. Colocaremos os parafusos nas laterais. Como eu falei, eu não coloquei todos para facilitar, para montar e desmontar.
Prontinho, o rádio já está devidamente parafusado. Colocamos o cabo de força dele aqui dentro, tampa da pilha. E aí está como é que você monta e desmonta um rádio desse tipo, esses rádio gravador Microsystem.